como criar um histórico de conformidades ou não conformidades no Excel. Na aula de hoje eu vou estar gravando um conteúdo lhe ensinando passo a passo a ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. E o que vai consistir a aula de hoje? Na aula de hoje eu vou lhe ensinar sobre um arquivo de um amigo que me pediu para criar um histórico de não conformidades de cada um de seus colaboradores. E o que vai consistir esse arquivo? Observe que essa tela é a tela de resumo geral. E em cada uma dessas minhas abas, se você observar, tem o nome do colaborador. E o que foi que ele me pediu? Ele me pediu que, como ele alimenta todos os meses dados, cada mês esses dados são apagados e colocar novos dados. No entanto, ele precisa ter um histórico dos dados do mês anterior. E como é que a gente faz isso? Bom, para isso, eu sugeri a ele utilizar macro. E é exatamente isso que eu vou lhe ensinar passo a passo no vídeo de hoje. Observe, nessa aba aqui, ele faz uns lançamentos. Esses lançamentos podem variar, por exemplo, da minha primeira linha de número 20 até a minha linha de número 34. Então pode variar de acordo lá com a movimentação desse colaborador. Observe que aqui eu tenho um outro, aqui eu tenho um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Observe que isso tem bem mais informações e um sétimo. Então o que vai consistir aqui? Eu preciso armazenar de forma dinâmica todos os dados desses colaboradores em um histórico e já apagar esses dados dessas abas para um novo preenchimento. Então é isso que eu vou lhe ensinar passo a passo, a salvar, a criar um histórico e limpar os dados anteriores para que posteriormente possam ser lançados novos dados. E aí, claro, ao ter o histórico, ele pode muito bem estar pesquisando novamente aí sobre estes dados. Então vamos entender aqui como é que vai funcionar. Então, para que você entenda, os dados que vêm para essa aba aqui, geral, nada mais é do que formas, ou seja, o conteúdo está puxando de um outro conteúdo de cada uma dessas células. O que nos interessa aqui é saber o que? Eu vou precisar armazenar os dados de algumas colunas específicas. Essa coluna, quantidade de caixas, passo 1, passo 2, passo 3, 4, 5, 6, a nota geral, o tempo e a observação. Então eu preciso armazenar esses dados de todas essas abas em uma aba auxiliar para que eu possa estar futuramente pesquisando, ter um histórico. Perfeito? O que vai nos ajudar aqui é que todas as abas contêm as mesmas quantidades de colunas. No entanto, cada colaborador tem algumas ocorrências, preenche com alguns dados, uns a mais, outros a menos, mas tem o mesmo intervalo no valor inicial a partir da minha linha de número 20 e um valor final até a minha última linha preenchida, que nesse caso aqui é a linha de número 34. No entanto, a nossa macro é dinâmica, independente de onde eu lançar os dados, ele vai estar buscando, porque a gente vai criar uma macro que faça a contagem dos dados inicial até os dados finais, beleza? Então, para que você entenda, eu vou criar aqui uma aba, observe, criei a minha aba, e nessa aba eu vou lançar aqui algumas informações. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa aba aqui, Vou pegar ela como exemplo, vou copiar, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, já que todas essas abas possuem os mesmos cabeçalhos. Então, deixa eu só expandir aqui, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui está mesclado, eu vou remover essa mescla, até porque eu vou colocar alguns dados a mais. Então, a minha observação, observe que eu ganhei a coluna M, e na minha coluna M eu vou querer colocar, por exemplo, a data que foi armazenada esses dados, perfeito? Então eu vou colocar aqui data. E por último, nessa guia N, como eu vou armazenar um histórico de cada uma dessas abas, observe que cada uma dessas abas estão renomeadas com o nome dos colaboradores. Isso daí já facilitou um pouco para mim. Para quê? Para que eu saiba a quem pertence todos esses dados. Então vamos colocar aqui, por exemplo, colaborador. Perfeito? Ou seja, eu vou conseguir pegar todos os dados de cada uma dessas abas, trazer para esta aba auxiliar e já saber a quem pertence, a que colaborador. E, consequentemente, já vai apagar todos os dados dessas abas para que posteriormente já possam ser preenchidas. Então, fica logo o convite. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.
Então, se você está pronto para ser produtivo, vamos a partir de agora começar a criar uma macro do zero. Então vamos fazer o que aqui, ó, para que você entenda. Ó. Observe, ó, vou aqui na minha guia inserir, eu vou utilizar aqui uma forma, lembrando que eu posso utilizar inúmeros objetos para chamar uma macro, atribuir uma macro a ela, como exemplo, uma caixa de texto, como uma imagem, ou até mesmo pela minha guia desenvolvedor inserir algum objeto. No meu caso, eu vou utilizar uma forma. Então eu vou aqui na minha guia inserir, ilustrações, formas, e vou escolher qualquer uma dessas formas, qualquer uma dessas eu posso estar chamando a minha macro. Vou chamar esse retângulo de cantos arredondados, vou clicar sobre ele e vou contornar aqui o mesmo, observe, ó. Vou deixar ele posicionado por enquanto aqui, ó. E ele vai qual o nome que eu vou dar ao mesmo, ó. Vou editar aqui o texto que aparece sobre ele e vou colocar aqui, por exemplo, armazenar histórico, perfeito? E o que é que esse armazenar histórico vai fazer? Ele vai armazenar o histórico de cada uma dessas abas em uma única aba para que eu possa precisar futuramente. Então, ao clicar sobre ele, atribuir macro, eu vou clicar aqui em novo, ó. Ou seja, não há nenhuma macro nesse momento que eu possa estar atribuindo, então vou clicar em novo e vou criar uma macro do zero. Ao fazer isso, o próprio VBA já insere um módulo nesse projeto. Aí eu estou utilizando ainda uma planilha XLSX, se você observar aqui a extensão, ou seja, ela não tem suporte para macros até o momento. E o que eu vou fazer agora para que você entenda? Ó? Vamos exibir aqui o meu Project Explorer e vamos observar algo interessante. Ó. A minha primeira aba lá é aquela que tem o geral, ou seja, o resumo de todas as outras abas. Então nessa daqui eu não vou mexer, perfeito? Então vamos considerar o index. Vamos trabalhar com o index dessas plans. Ou seja, o que seria o index? A posição. Então, essa daqui vai ser a minha primeira plan. Essa daqui vai ser a segunda. Essa a terceira. E por aí vai, beleza? Ou seja, os meus dados vão começar da segunda. Aqui eu tenho a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ou seja, meus dados vão da segunda à oitava planilha. Por quê? Porque essa minha nona planilha será a planilha que vai receber os dados. Ou seja, eu não vou capturar dados nem da nona e nem da primeira. Então eu vou criar uma estrutura de repetição que vai partir de 2 até 8. E eu já tenho certeza que você já entendeu o do porquê. Vou trabalhar com index, ou seja, a posição de cada uma dessas abas. Perfeito? Então, entendido isso, o que é que vamos fazer aqui? Ó? Observe, ó. Vou utilizar aqui a estrutura with, que quer dizer com, e qual é E eu vou informar aqui o nome da planilha que vai receber os dados. Lembrando que eu não vou utilizar esse nome superficial aqui, ó, porque se eu fizer isso, lembre-se, se o meu usuário mudar o nome, afeta o nosso código. Então, eu não vou utilizar esse nome aqui, ó, planilha 1, que é o nome que aparece superficialmente para nós. Então, se eu for novamente, ó, desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer, se observarmos a planilha que eu acabei de inserir há pouco tempo, ela também, por coincidência, ela tem o mesmo nome, ó, planilha 1. Esse é o nome que eu vou manipular via código. Esse nome fora do parênteses. Já esse nome dentro do parênteses, observe que ele é aquele nome superficial. Tanto é que se eu vir aqui, ó, em planilha 1 e renomear mesmo, vou me nomear só para que você veja, ó. Vou chamar ela de BD. Se eu for lá novamente, ó, desenvolvedor Visual Basic, você vai observar que esse nome muda dentro do parênteses. Ou seja, é aquele nome superficial. Perfeito? Já esse outro nome aqui que está fora do parênteses, se eu pressionar a tecla F4 com ela selecionada, vai me mostrar aqui as suas propriedades, ó. Então, esse nome aqui, se eu quiser mudar, eu mudo aqui através do propriedade name, ó. Perfeito? Legal? E tá aqui aquele name, o segundo name, que é aquele nome superficial que o usuário pode lá mudar quando bem quiser, beleza? Então vamos lá, ó. Entendido até aqui, tenho certeza que você entendeu, eu vou informar o meu planilha 1. Ou seja, eu vou trabalhar com o próprio code name, o nome de batismo do meu objeto. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou utilizar a propriedade activate para estar ativando este objeto. E aí, como eu disse para você, eu vou criar uma estrutura de repetição, aonde eu vou utilizar a estrutura for, que quer dizer para, e eu vou chamar uma variável aqui que eu ainda não declarei, vou chamá-la de y e vou dizer que ela vai partir de 2, porque eu quero os dados da segunda guia, ou seja, da minha segunda plan, e to, que quer dizer vai até a minha última plan que eu quero. Um detalhe bem interessante, se você tiver inúmeras plans
e você não sabe aonde termina, simplesmente você poderia colocar aqui, ó, sheets.count, ou seja, até a contagem das suas plantas, perfeito? No meu caso, eu sei de onde eu quero começar e sei de onde eu quero parar, então eu vou informar de 2 a 8, perfeito? E aí vamos fazer o que, ó? Vamos declarar aqui algumas variáveis para que eu possa estar manipulando as mesmas. Então vamos lá, ó. Din, a minha variável y, eu vou dizer que ela vai ser do tipo as integer, ou seja, do tipo inteira, recebe números inteiros. Vírgula, vou declarar uma segunda variável. Ao fazer isso, ao colocar uma vírgula, eu não preciso colocar mais o meu prefixo din. Posso declarar uma segunda variável na mesma linha. Nessa segunda variável, eu vou chamar ela de lim. E ela também vai ser do tipo integer. Uma próxima variável aqui que eu vou estar declarando será a minha variável linha. E também vai ser do tipo as integer, ou seja, do tipo inteira. E uma última variável, creio eu que eu vou precisar aqui, eu vou chamar ela de i. E também vai ser do tipo integer. Então, observe que as minhas variáveis todas vão assumir o valor de números inteiros. Lembrando que até pouco mais do que 32 mil registros eu consigo trabalhar com variável do tipo integer. E aí, o que é que a gente vai estar fazendo a partir de agora? Ó? Bom, a partir de agora eu vou estar manipulando as mesmas. Então vamos lá. Ó. Bom, for y partindo de 2 e vai até 8. Ou seja, vai fazer um laço de repetição aonde começa em 2 e termina em 8. E aí eu vou pegar a minha variável lim, que eu acabei de declarar a mesma do tipo inteira, e vou dizer o que? Observe, ó. Sheets, que quer dizer guia, entre parênteses, ele me pede o meu index, ou seja, a posição da minha plan. Como eu tenho plans que começam em 2 e terminam em 8, eu não vou informar aqui um número, porque se eu fizer isso, eu estou especificando qual é a plan. Então eu quero dinâmica, eu quero que mude de acordo com a plan que ele estiver verificando. Então para isso basta colocar a minha variável y, que parte de 2 e vai até 8, ou seja, essa sheets vai pegar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta, sétima e oitava. Então esse y vai valer 2, vai valer 3, 4, 5, 6, 7 e 8, legal? E aí o que eu faço? Ó? Ponto range, ou seja, o meu intervalo. E abro o meu parênteses. O que é que eu quero fazer aqui para que você entenda? Eu quero pegar a minha última linha preenchida, perfeito? Então vamos lá, o ponto range, entre aspas duplas, eu vou utilizar uma coluna aqui como parâmetro. Bom, a coluna que eu vou utilizar como parâmetro, vamos pegar qualquer uma dessas abas, ó. Observe, ó. Observe aqui que o número de viagens, ele já deixa pré-definido de um valor 1 até um valor 15. No entanto, nem sempre isso aqui é preenchido, ó. Pode ser que ele nunca chegue a preencher todas essas colunas, perfeito? Todas essas linhas. Então, eu vou me basear pela quantidade de caixas, porque aqui essa coluna assim, sempre é preenchida de acordo com a movimentação do seu colaborador, perfeito? Então, vou me basear pela coluna B. Observe, ó. Então, o que é que eu vou fazer lá no nosso código? Ó? Visual Basic. Vou informar aqui a minha coluna B, fecho aspas duplas e vou estar concatenando, ó. Lembrando que esse arquivo aqui é um arquivo de um amigo meu e realmente é um arquivo que precisa ser automatizado para atender a demanda do mesmo. Então, aqui não é um arquivo hipotético, é um arquivo super real. Então vamos lá, rows.count, ou seja, eu vou fazer uma contagem das minhas linhas. De quem? Da minha coluna B, como parâmetro. Ponto end, abro o meu parênteses, xloop, ou seja, o meu cursor vai de baixo para cima. Ponto row. E aí, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Vou dar um enter. Ou seja, com esse comandozinho aqui, eu vou estar capturando a quantidade de linhas da minha coluna B. Para quê? Para que eu saiba. Para que eu saiba o quê? Para que eu saiba a quantidade de linhas que ele deve percorrer. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer agora para que você entenda, ó? Primeira coisa, vamos só colocar aqui um next para que você entenda a estrutura, ó. Se eu colocar aqui um next y, eu estou fechando essa estrutura aqui for. E como eu coloquei um which aqui, eu devo colocar um end which para fechar a estrutura. Vamos só debugar o código para que você entenda até aqui como é que está funcionando. Ó. Vou pressionar aqui o F8. Observe, coloquei um ponto de opção e vou chamar a minha macro aqui através do meu botão. Lembrando que eu poderia também chamar por lá mesmo. Ó. Vou clicar aqui em armazenar histórico. Ó. Cliquei.
Observe que ele parou aqui, aonde eu coloquei o meu ponto de interrupção. Observe, ó. Se eu colocar o cursor sobre a minha variável y, nesse momento ela vale 0. Ela ainda não assumiu o valor inicial de 2. Então vou pressionar a tecla F8. Ao pressionar o F8, observe que a minha variável y agora vale 2, ó. Ou seja, assumiu o valor de 2. E aí o que acontece? Ó, se eu colocar novamente o cursor sobre ela, ela está utilizando sheets de index 2, ou seja, está pegando a sheet de número 2. E aí o que acontece? Ó, a minha variável nesse momento, ela vale 0, pois ela não recebeu o valor. Mas observe o que vai acontecer agora. Ó. Vou pressionar o F8. Ó. Observe que a minha variável assumiu o valor de 26. E aí vamos entender por que ela assumiu o valor de 26. Ó. Se eu for na minha guia de número 2, que é essa guia, se observarmos, ó, qual é a minha última linha preenchida? Ó? A minha linha de número 26. Lembre-se que eu estou me baseando utilizando a coluna B como parâmetro. Ó. Legal? E não a coluna A. Perfeito? Você entendeu a lógica? Então, com esse comando eu já capturei a quantidade de linhas preenchidas. A última linha preenchida é a linha de número 26. Mas se adente a algo bem interessante. Todas as informações que estão acima da minha linha de número 20 eu vou querer desconsiderar. Perfeito? Eu quero saber qual é a última linha preenchida e, claro, eu vou estabelecer a partir de qual linha inicial eu vou querer armazenar os dados. E se eu pressionar novamente o F8, ó, observe, ó, se eu pressionar o F8 novamente, a minha sheets agora, se eu colocar o cursor sobre a minha variável y, observe que ela vale 3. Ou seja, eu estou agora verificando a minha terceira guia. E se eu pressionar o F8, observe, ó, a minha variável agora vale 24. Ou seja, a minha plan 3, que é essa plan aqui, ó, Paulinho, se eu for observar, qual é a minha última linha preenchida, ó, dela, ó? A linha de número 24. Lembre-se que eu estou me baseando pela coluna B. Legal? Perfeito? Entendeu aí a dinâmica? Como é que vai funcionar o nosso código? Se você entendeu isso aqui, vai ficar muito mais fácil entendermos o resto do nosso código. Ó. Então vamos lá. Voltando aqui à explicação, vou parar aqui clicando no meu redefinir e agora vou tirar o ponto da opção e vamos continuar a nossa macro. O que é que eu devo fazer agora? Então, vimos que com esse comandozinho aqui eu consigo capturar a quantidade máxima de linhas preenchidas utilizando uma coluna como parâmetro. Bom, ao fazer isso eu vou entrar dentro de uma segunda estrutura for, ou seja, eu vou trabalhar com for aninhado. Só que esse for aqui não servirá mais para a minha coluna, e sim agora não será mais para eu verificar quantas linhas preenchidas eu tenho, e sim agora para descarregar os dados. Então vamos lá, ó. O meu for e que a minha variável que eu declarei aqui do tipo integer, agora eu vou trabalhar com ela. Ó. O meu i vai partir de 20. Por que de 20, Gleidson? Se observarmos, os meus dados começam a partir da linha de número 20, ó, a serem preenchidos. Observe, ó, nessa aba, ó, a partir da linha de número 20. Ó, a minha linha de número 19 é um cabeçalho. Ó. Se eu for em outra plan, observe que a mesma também começa a partir de 20 os dados serem preenchidos. Ó. Se eu for em uma outra plan, vamos observar aqui, ela também começa a partir da linha de número 20. Ó. Ou seja, um dos segredos para esse código funcionar, claro, as abas têm que coincidir os dados de onde começa, perfeito? Não de onde termina. De onde termina pode ser, ele é dinâmico o código, mas ele tem que partir, ele tem que ter um princípio de onde começa. Então, por isso que eu coloquei 20. Meus dados comecei a preencher a partir da linha de número 20. E to quer dizer vai até a minha variável lim, que ela é dinâmica. Lembre-se que ela pode valer 26, que, como tinha na minha segunda guia, pode valer 24, como tinha na terceira, pode valer a quantidade de dados que tiver na aba. E agora, o que é que eu devo fazer? Bom, agora eu vou ter que saber quantas linhas na minha aba que vai receber os dados tem preenchidas. Para quê? Para que eu possa descarregar esse valor na minha primeira linha vazia. Então, lembre-se, aqui eu descobri a minha última linha preenchida de cada plan que está enviando os dados. Agora eu preciso saber qual é a minha última linha preenchida da minha plan que vai receber os dados. Para quê? Para que eu possa armazenar os dados de forma dinâmica e não venha só para escrever e também não fique preso em uma única linha. Como é que eu faço isso? Linha, a nossa variável linha, vai ser igual ao meu ponto range. Observe que eu coloquei apenas o ponto.
Isso só foi possível porque eu estou trabalhando com a estrutura with aqui, ó. Então, esse planilha 1, esse ponto range é uma propriedade que pertence à minha planilha 1. Então, aqui eu não precisei formar planilha 1 ponto range. Perfeito? E aí, o que, é que eu vou fazer, ó? Entre parênteses, eu vou utilizar esse mesmo comandozinho aqui acima, ó. Entre aspas duplas, eu vou utilizar também a coluna B como parâmetro. Perfeito? Eu poderia, nesse caso aqui, utilizar a própria coluna A como parâmetro. Mas vamos utilizar a própria coluna B, ó. Entre aspas duplas, eu vou estar o quê? Concatenando com o meu rows.count. Ou seja, novamente eu vou estar contando as linhas utilizando a coluna B como parâmetro. Fecho o meu parênteses, ponto end. Abro o meu parênteses novamente, xloop, ou seja, o meu cursor vai vir de baixo para cima. Ponto row. E aqui tem um detalhe bem interessante. Observe, ó, se eu fizer só dessa forma, o que é que vai acontecer? Se eu fizer dessa forma, eu vou contar as minhas linhas. E aí, nesse caso aqui, se você observar, eu só tenho uma linha preenchida. E o que é que vai acontecer? Ele vai, quando lançar os dados, ele vai lançar nessa linha que ele capturou. Então, para que isso não ocorra, para que ele não venha só para escrever sempre a última linha preenchida, eu vou colocar um mais um. Ou seja, ele vai, além de contar a quantidade de linhas preenchidas, ele vai somar mais um para quê? Para que eu sempre lance os dados na primeira linha vazia. E aí agora, é super simples. Muita atenção agora. Ó. Se você conseguiu chegar até aqui, muita atenção, porque agora a parte de certa forma mais fácil. Observe, ó. Ponto cells, ou seja, eu estou utilizando a propriedade cells, que pertence à minha planilha 1. Abro o meu parênteses e agora eu tenho que formar o meu row index e o meu column index de forma dinâmica, é claro. Ou seja, eu tenho que formar a linha que vai receber os dados e a coluna que vai receber esses dados da minha planilha 1, que é a planilha auxiliar que está reunindo os dados de todas aquelas outras planas, da plan 2 a plan 8. Então, como é que eu faço isso de forma dinâmica? Eu vou utilizar a nossa variável linha. Perfeito? E observe, ó, a minha linha, na minha linha, vírgula, eu quero armazenar aonde? Na minha coluna de número 1. A coluna, eu sei qual a coluna eu quero estar armazenando os dados, então ela não precisa ser dinâmica. Já a minha variável linha, ela tem que ser dinâmica porque ela vai armazenar na linha 2, na linha 3, na linha 4 e por aí vai. Eu não posso especificar o número da linha. Se eu fizer isso, ele só vai lançar naquela linha específica. Fecho o meu parênteses e observe, ó. E eu vou atribuir o que a ela? Vou atribuir o que estiver na minha sheets. Abro o meu parênteses e novamente eu vou utilizar a nossa variável y. Por quê? Porque é a nossa variável y que diz qual é o número da planta que eu estou trabalhando. Ó. Então, novamente, eu vou utilizar esse y aqui. Ó. Então, esse objeto aqui é o mesmo objeto que eu vou informar agora. Ó. Então, vamos lá. Ó. Sheets y ponto cells. Abro o meu parênteses e aí, observe. Ó. Vou utilizar a nossa variável i, porque ela parte de 20, lembre-se disso. Então eu estou pegando os dados dessa sheets de número 2, que parte de 2. Estou pegando lá da primeira linha dela, preenchida, a linha de número 20. E vou colocar aqui a minha variável i, que vai valer 20 no primeiro laço. Depois vai valer 21, 22, de acordo com a quantidade de linhas preenchidas. Vírgula, e qual é a coluna? Eu quero pegar os dados de uma coluna específica, os dados da coluna de número 1. Ou seja, eu quero pegar os dados desta coluna aqui, observe, eu vou pegar os dados desta coluna e vou lançar nesta coluna aqui, ó, perfeito? Legal? Bom, creio eu aqui que já dá para testarmos. Falta só o que para que a gente possa fazer um teste. Vamos primeiro fazer esse teste. Se você entender, vai ficar fácil replicar para os demais. Então vamos colocar aqui, ó, o meu next o quê? Next i, para fechar essa estrutura for aí, ó. Perfeito? Creio eu que dá para testar. Vamos colocar um ponto de interrupção aqui, ó. E vamos executar. Dessa vez eu vou executar aqui através do meu próprio VBE. Cliquei. Observe, ó. Vou pressionar a tecla F8. Ele vai ativar essa plan. Ela já está ativa, então você não vai perceber diferença alguma. Deixa eu sair dela. Só para que você veja o que é que vai acontecer ao Activate, ó. Pressionei o F8. Então, essa plan acabou recebendo ativação. Vou pressionar o F8. Vou pressionar agora o F8 novamente. E observe, ó, essa variável linha que tem o valor de, nesse momento, de 0, vai valer 2. Isso quer dizer o quê? Que ele contou as linhas dessa plan que vai receber os dados e contou a linha preenchida e um mais 1.
Isso quer dizer o que? Que ele vai lançar os dados na linha de número 2, que é a primeira linha vazia. Ó. Observe, ó, as informações que vão vir lá da minha sheets Y. Se eu colocar o cursor sobre cells, deixa eu verificar se ele vai me mostrar aqui. Nesse momento ele não está mostrando. Vou pressionar o F8 e observe que ele vai descarregar os dados aqui na minha A2. Ó. Vou pressionar o F8 e observe que lançou o número 1. Que número 1 é esse? É esse número 1 aqui, ó. Legal? Perfeito? E se eu for novamente, ó, vou desenvolvedor, Visual Basic, vou pressionar o F8 novamente, ó. Vou pressionar agora de uma forma mais rápida. Observe, ó. Lançou o número 2, lançou o número 3. E observe que infelizmente até aqui ele ainda está lançando na mesma linha, não está mudando de linha, perfeito? Claro, aí vamos fazer um ajuste, ó. Observe que ele está sempre lançando na mesma linha, ó. E agora, o que é que eu devo fazer para que ele venha lançar na próxima linha e não na mesma linha, ó? Porque ele está só prescrevendo, ó. Observe, ó. Se eu parar aqui novamente o meu código e eu apagar esse dado, vamos só observar se realmente é isso que está acontecendo, ó. Observe, ó. Cliquei. Vou pressionar aqui o F8 e observe, ó. Observe que no nosso canal programador Excel VBA você aprende passo a passo. Observe, ó. Só prescrever. Só que no meu caso eu não quero sobrescrever, eu quero que ele venha lançar na próxima linha. E aí o que é que eu devo fazer aqui de diferente? Então, observe, ó. Vou parar novamente o código para que você aprenda passo a passo com o nosso canal programador Excel VBA. Ó. Observe, ó. Vou executar novamente, vou pressionar aqui o meu F8, observe, ó. Vou pressionar o F8, observe que ele vai largar o valor número 1 na célula A2, perfeito? E aí, um detalhe bem interessante, observe novamente, ó. Vou pressionar o F8 e observe que ele vai largar na mesma célula o número 2. Se eu fizer novamente, na mesma célula o número 3. O que é que acontece aqui para que você entenda? Bom, eu vou, ao invés de utilizar a coluna B como parâmetro, nesse momento, como eu estou trabalhando apenas com uma única coluna, eu vou utilizar a própria coluna A como parâmetro. Por quê? Como ele está contando a quantidade de linhas, se observarmos, ó, observe que a minha linha sempre vai valer 2. Ou seja, ele sempre vai lançar os dados aonde a minha linha número 2. Ou seja, ele não está mudando de linha, porque aqui eu informei a coluna B como parâmetro e não a coluna A como parâmetro. Esse código aqui, dessa forma, vai funcionar quando eu tiver dados também na coluna B. Então eu vou mudar para a coluna A. E observe o que vai acontecer agora. Ó. Vou pressionar o F8. E observe que ele vai lançar agora os dados a partir da próxima linha. Ó. Observe, ó. Legal? Então vamos parar aqui o código e vamos executar novamente. Ó. Só que dessa vez eu vou executar sem o ponto de interrupção. E vamos ver como é que vai funcionar o nosso código. Ó. Visual Basic. Vamos voltar lá para a nossa aba e vou clicar aqui em armazenar histórico. Ó. Cliquei. E observe que rapidamente ele já lançou quantos dados, ó. Lançou aqui 61 registros, observe, ó. Legal? De forma muito rápida, ou seja, ele armazenou, pegou os dados de todas as minhas abas e já lançou aqui na nossa planta que vai receber os dados. Então eu tenho certeza que você já entendeu a lógica. Ah, mas aí como é que eu vou fazer para apagar os dados das abas que enviaram os dados? Porque se observarmos, esses dados ainda estão preenchidos. Como é que você vai fazer isso de forma dinâmica? Ah, um detalhe, eu não vou apagar a linha por completo. Isso daí, se eu fizesse dessa forma, ficaria muito mais fácil, apesar de concordar comigo. No entanto, tem algumas células que eu não posso estar apagando. Por exemplo, essa coluna J, eu não vou apagar a mesma. Perfeito? Ela nada mais é do que a soma desses valores aqui do lado. Ou seja, se eu apagar esses dados, ó, ela já fica vazia. Então eu não preciso apagar mesmo porque eu não quero perder essa forma. E aí, eu lhe faço a pergunta, como é que eu vou apagar esses dados sem precisar excluir as linhas? Até porque se eu excluir as linhas eu vou perder as fórmulas. E aí, como é que eu faço? Legal? Então continue no vídeo que você vai aprender o passo a passo. Bom, tenho certeza que você já entendeu a lógica, como é que eu estou capturando os dados de uma aba e lançando para uma outra. Se entendeu, eu vou simplesmente copiar esse comando, ó, Ctrl C, Ctrl V, e vou alterar agora para 2, porque é a minha aba que vai receber os dados. Agora eu vou receber os dados na minha segunda coluna e também vou pegar os dados da minha segunda coluna. Perfeito? Ou seja, a minha segunda coluna da minha plan dinâmica, que é a plan Y, que vale 2, 3, 4, por aí vai estar enviando os dados da coluna 2 agora e enviando os dados para a minha planilha 1, que também é na mesma coluna, ó, coluna número 2. Então, se eu executar novamente,
Lembrando que esses dados sempre serão lançados na última linha vazia. Então, o que vai acontecer aqui? Eu sempre vou apagar isso aqui manualmente, só para que a gente possa estar ilustrando. Se eu não apagasse, ele lançaria esses dados na minha última linha preenchida. Então vamos novamente, para que você entenda. Ó. Se eu clicar, observe que ele já lançou. Já lançou o número de viagens e também já lançou o número de caixas, de cada um desses colaboradores. Observe, Legal? Entendeu a lógica? Então, agora se você entendeu a lógica, eu quero os dados da primeira, segunda, até a minha 12ª coluna, se não estiver enganado. Então, simplesmente eu vou fazer isso daqui, Vou copiar essa estrutura, vou dar o Ctrl C, vou dar aqui o Ctrl V e vou alterar aqui, para 3, aqui para 4. Deixa eu só diminuir aqui o espaço, aqui também para 3 e também para 4. E agora eu vou copiar isso aqui novamente, Ctrl C, Ctrl V. E alterar aqui para a minha quinta, aqui é o número de colunas, pessoal. Aqui é a 6ª coluna, aqui é o número da 7ª coluna, o número da 8ª. E a mesma coisa eu vou fazer para essa, Essa é a 8ª, essa aqui é a 7ª, essa aqui é a 6ª e essa aqui é a 5ª. Lembre-se que esses dados são os que estão sendo enviados. E que quem está recebendo são esses dados que são essa linha de comando que está antes do meu sinal de igualdade. Bom, então eu vou copiar aqui mais uma única vez. E eu vou alterar aqui para 9. Essa daqui vai ser a minha de número 10. Lembrando que esse código aqui eu poderia deixar muito mais enxuto. Mas aí já é questão de uma outra aula. Número 12. E aqui é a mesma coisa, Linha número 10, a linha de número 10, a coluna número 10, a 11 e também a 12. Se eu fizer só dessa forma, vamos ver o que vai acontecer, Novamente vou apagar os dados manualmente, aqui dessa aba, só para que ele não venha preencher os dados lá na minha última linha vazia, perfeito? Então vamos lá, Se eu clicar em armazenar histórico, observe que ele já lançou os dados, Já lançou os dados na coluna A, B, C, se tiver dados, obviamente, na D, na E, na F, na G, se tiver dados, na H, na G, na I e por aí vai. Observe, Legal? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Observe que eu tenho viagens, quantidade de caixas. Deixa eu só verificar aqui a minha aba. Quantidade de caixas, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, 5, 6. Quantas colunas eu tenho aqui, Deixa eu só pegar até aqui. Aqui eu tenho 11 e com essa daqui, a observação, eu tenho 12. A minha aba que está recebendo os dados tem também 12. Perfeito? Então vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso código para ver se eu deixei de informar alguma coluna de forma correta. Então deixa eu ver aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 são as que estão recebendo. As que estão enviando, eu já vi aqui o erro, A1, A2, A3, A4, A5, A6, essa daqui é a 7ª que está enviando os dados, a 8ª, a 9ª, 10ª, 11ª e a 12ª. Então vamos apagar aqui novamente os dados só para que a gente possa novamente executar a nossa macro e fixar mais o nosso conhecimento. Cliquei e observe que agora lançou novamente os dados. E o que eu vou fazer aqui também de diferente, Bom, essa nota geral aqui é um percentual, então eu já posso deixar ela formatada. Não há necessidade de eu utilizar um comando VBA para que o meu código venha já formatado. Então eu vou formatar a própria coluna por si só. Página inicial, vou aqui em percentual, e formatei a coluna já como percentual, aqui é como hora. Então vou selecionar ela por inteiro, vou aqui clicar em formatar as células, eu vou botar aqui uma hora acima das 30 e poucas horas, para que ela possa receber um valor de mais de um dia, perfeito? Então vamos configurar aqui, observe, hora. Eu vou escolher essa formataçãozinha aqui, para que ela possa receber horas acima de 24 horas, Então lembre-se que nem tudo há necessidade de eu ficar utilizando VBA para fazer o nosso código ainda rodar mais lento, perfeito? E vamos fazer um novo teste. Nesse novo teste, deixa eu só aplicar mais uma coluna. Essa coluna aqui eu quero que venha a data que eu estou enviando os dados. Então, aqui vai ser a minha coluna número 13, que vai receber os dados. E que dados ela vai receber? Vou utilizar aqui o meu format, o no, que retorna a data e atual do sistema. Se eu colocar aqui só o no, deixa eu ver o que vai acontecer para que a gente possa ver na prática. Novamente, vou apagar aqui os dados e vou clicar aqui para enviar. Deixa eu só alargar aqui um pouquinho essa coluna e observe que está aqui, exatamente o que eu queria. O dia, a data e hora que está sendo gravado esse vídeo, perfeito? Assim a gente sabe qual foi o dia que foi enviado os dados, e a data e a hora. E o colaborador, como é que eu vou capturar esse nome aqui de forma dinâmica, Muito simples, desenvolvedor, Visual Basic, e novamente eu vou copiar até aqui, Ctrl C, Ctrl V e observe, como é fácil se programar,
simplesmente eu vou utilizar a minha sheets, abro o meu parênteses, a minha variável y, pois lembre-se que ela vai variar com planilha 2, planilha 3 e por aí vai, ponto Q, ponto name, ou seja, vai retornar o nome dela. Vamos executar novamente o nosso comando. Vou só apagar aqui novamente, só para que você entenda. Eu só estou apagando esses dados manualmente aqui, porque se eu não fizer isso, ele sempre vai lançar os dados na última linha vazia. E aí vai ficar inúmeros dados aqui inconsistentes, perfeito? Então vamos lá, armazenar histórico. E observe que lá está, ó, Paulão, Paulinho, Milton e por aí vai, ó. Ou seja, os nomes dessas abas que a gente está visualizando agora aparecem aqui para mim, para que eu saiba de onde veio cada uma dessas linhas, de cada uma dessas plantas, de onde vieram, perfeito? Legal? Só que agora ficou algo interessante que a gente deve saber. E como é que eu vou apagar agora essas linhas preenchidas, Glitz? Como é que eu faço isso sem excluir as linhas? Bom, para fazer isso, vamos agora aprender passo a passo novamente e muita atenção. Um detalhe muito interessante, se observarmos, a coluna número C, ela não está vindo preenchida. E aí você pode estar se perguntando por que ela não vem preenchida. Bom, vamos dar uma olhadinha nas nossas abas de origem. Por exemplo, essa aba aqui, ó. Observe, ó, eu tenho a coluna A, a B, e daqui eu já pulo para D. Cadê a coluna número C? Tá aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui arrastar para o lado e observe que aqui há uma coluna vazia na planilha do nosso amigo, ó. Se eu for lá na outra plana, entre a coluna A e a E, se observarmos aqui a largura das minhas colunas, observe, ó. Vou alargar aqui todas por igual. E observe, ó, que eu também tenho uma coluna vazia. Ou seja, como eu havia dito, eu estou captando os dados de cada uma das colunas. Se ela estiver vazia, obviamente também vai retornar vazio os dados, perfeito? Então fica aí, caso você ficou com aquele curiosidade para entender por que a coluna C estava vazia. Porque nas planas de origem, a coluna C, se observarmos novamente, ó, em outra plana, ela está vazia. Observe, ó. Se eu colocar algum valor aqui, obviamente, quando eu clicar, também vai trazer os dados. O ideal é que o nosso amigo apague essa coluna que está desnecessariamente no seu arquivo. Então, agora voltando, como é que eu faço para apagar os dados de cada uma dessas abas? Muito simples, ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Vamos aqui ao nosso código. Lembrando que os nossos apoiadores têm acesso aos arquivos que construímos aqui no canal. Então vamos lá, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, eu vou estar fazendo o seguinte comando. Observe, ó. Após ele enviar os dados, eu vou utilizar aqui, ó, meu sheets, abro o meu parênteses e vou informar o meu y. Lembre-se que meu y vale 2, 3, 4, por aí vai. Ou seja, vai valer o valor da posição da minha plana. Vou utilizar aqui o ponto ranger, ou seja, o meu intervalo, e entre parênteses eu vou informar aqui o intervalo que eu quero estar apagando. Só que eu não vou utilizar o clear, vou utilizar o clear contents para preservar essas linhas de grades. Legal? E aí, o que eu vou estar fazendo? Ó? Vamos olhar aqui para as nossas planas. Ó. Eu não quero apagar a coluna A, então eu não vou informar ela. Eu quero apagar a B, eu quero apagar a C, a D, a E, a F, a G, a H, a I. Já não quero apagar a J. Eu vou querer apagar a K e também vou querer apagar a L. E aí, como é que eu faço? Tem duas colunas que eu não quero apagar. Então, simplesmente observe, ó. E um detalhe interessante. Não são apenas duas colunas, são duas colunas, no entanto, entre as que eu quero apagar. E aí dificulta mais aí no nosso trabalho. Mas se você sabe programar, sabe usar o raciocínio lógico, fica muito fácil, ó. Entre aspas duplas, eu vou informar o meu intervalo. Eu quero limpar os dados da minha coluna B, da primeira coluna, que é a coluna B, fecho aspas duplas e vou concatenar com quem? Com a minha variável i. Porque a minha variável i vai valer a linha que eu estou verificando. Pois após enviar os dados, eu já vou apagando os dados dessa linha que está sendo enviada. Então eu estou concatenando o meu B com o meu i. Ou seja, B com i será a B20. A próxima vai ser a B21, a B22 e por aí vai. Então eu estou pegando os dados da minha B. E eu tenho que apenas informar qual célula. Se é a B1, se é a B2, se é a B3, qual o número da célula. E aí, ao fazer isso, eu também vou estar concatenando. Com quem? Entre aspas duplas, com o sinal de 2 pontos. Fecho aspas duplas e vou concatenar novamente com quem? Vou estar concatenando novamente com a minha variável
Vamos dar uma olhadinha no nosso arquivo. Eu quero apagar os dados da coluna B, C, D, E, F, G, H, I. Perfeito? Ou seja, entre a B e aí não tem nenhuma coluna entre elas. Então o que eu vou fazer? Eu vou informar aqui, entre aspas duplas, a coluna I. Não confunda esse I com essa variável. Aqui é a minha coluna. Ó. Tanto é que quando é uma variável eu não coloco entre aspas duplas. Apenas quando é um texto. E agora eu vou concatenar com a minha variável I. Perfeito? Ah, Gleidson, e depois da coluna I, tem uma coluna que tu não quer apagar, que é a coluna J. Como é que eu faço para não apagar a J e apagar a K, a L e a M? Muito simples, ó. Novamente eu vou estar concatenando entre aspas duplas e vou informar uma vírgula, já que é um texto. E vou estar concatenando novamente entre aspas duplas com a coluna agora que eu vou querer apagar. Que no nosso caso, vai começar onde? Na coluna, eu não quero apagar a J, entre a I e a K tem a J que eu não quero apagar. Eu quero apagar a K, então eu vou informar um K, lá no meu comando, ó. Coluna K, entre aspas duplas, concatenado com a minha variável I. E agora, o que eu faço? Simplesmente eu vou concatenar novamente, entre aspas duplas, dois pontos, e vou concatenar com a minha coluna M. Também entre aspas duplas, já que é um texto. E por último, concatenando com a minha variável I. Observe, ó. Perfeito? Observe como é que ficou o nosso código. Espero que você possa ter entendido. Assista aí pausadamente, caso tenha ficado alguma dúvida, ó. Ponto que? Ponto clear contents. Porque eu quero preservar as formatações. Quero apenas apagar os dados que estão inseridos. E vou dar um enter, ó. E aí, resumidamente, só para que você entenda. Eu vou fazer aqui de forma manual, só para que você entenda como seria o nosso código, ó. Sheets. Aqui eu devo informar o número da sheets. Vamos supor que eu quisesse a sheet número 2, ó. Fecho o meu parênteses. Ponto ranger. Entre parênteses eu tenho que informar o intervalo que eu quero apagar. Bom, eu quero apagar de B, um exemplo, ó, de B2, dois pontos, a minha I2. Fecho aspas duplas. Bom, se for só até aí, ponto clear contents. Então, basicamente, é isso que o nosso comando está fazendo. Só que aí, o que acontece? Ó? Eu não quero apagar só B2 a I2. Eu quero apagar... Vamos colocar aqui na prática. Eu não quero só apagar B20 a I20. Eu tenho a B21 até a I21. Eu tenho a B22 até a I22. Então, eu não vou fazer dessa forma. Ah, Gleidson, mas aí tem uma coluna entre pós aí. Então, eu deveria colocar aqui, ó, uma vírgula. E aí, eu informaria o quê? A minha K20... dois pontos até a minha M20. Então, com esse comandozinho aqui, eu estou apagando apenas uma linha, algumas células específicas de uma linha, da linha de número 20, ó. Então, esse código aqui está fazendo exatamente a mesma coisa desse, só que de forma dinâmica. Aqui eu apago a 20, eu vou apagar a 21, a 22, quando eu tiver preenchidas. Porque eu estou pegando, concatenando com a minha B, o número da linha, ó, a linha 20, a linha 21, de acordo com o valor que vai valer a minha variável I. Entendeu a lógica? Então vou deixar isso aqui comentado só para que você entenda que isso daqui nada mais é do que isso daqui que eu estou inserindo, só que de forma dinâmica. Perfeito? Então esses dois pontos aqui eu não posso simplesmente formar apenas dois pontos, que o meu comando não vai entender. Eu tenho que formar entre aspas duplas, pois é um texto. E também o sinal de vírgula, tá aqui ele, ó. Se observarmos, eu também formei aqui entre aspas duplas, para que o meu comando entenda que é um texto. E agora a gente vai tirar a prova dos 9, ó. Vamos colocar um ponto de opção bem aqui para que a gente possa ver o passo a passo. Somente os dados serem apagados, ó. Então deixa eu apagar os dados aqui novamente, só para que possamos acompanhar e ele enviando os dados na primeira linha, ó. Então vamos lá, ó. Observe, ó. Vou executar. Observe que ele já enviou os dados da primeira linha. E agora eu vou querer apagar os dados daquela linha, perfeito? Vou pressionar aqui o F8 só para ele preencher a minha última coluna. Observe que ele já preencheu lá com o nome Paulão. E se eu for lá na aba Paulão, ó, os dados ainda não estão limpos, perfeito? E agora vamos observar se ele vai limpar. Vou pressionar o F8, ó. Observe que ele vai limpar da minha B20 até a minha I20. Não vai limpar a minha coluna J e depois vai voltar a limpar a minha coluna K, a coluna M. Então vamos observar, ó. Vou pressionar o F8, ó. Observe que já apagou, legal? Se eu executar novamente, ó. Vou pressionar o F8 e já apagou, ó. Novamente, ó, vou executar, pressionar o F8 e vai apagando, ó. E se eu tirar o ponto da opção e executar de forma logo direta, ó?
Observe que já apagou todos os dados dessa aba, já apagou desta, mas manteve aquela coluna, ó. Já apagou desta outra, desta outra aqui e dessa, ó. Lembre-se que eu estou utilizando a coluna A, a coluna B como parâmetro, ou seja, se essa coluna tiver preenchida até aqui e tiver dados em outras células preenchidas e não tiver nesta célula, ele vai manter esse histórico aqui, ó, como está mantendo nesse caso aqui. Por quê? Porque esse histórico possivelmente era de dados que estavam preenchidos, no entanto não foram preenchidos essa coluna aqui, porque essa coluna é a coluna que eu utilizo como parâmetro. É nela que eu me baseio para saber quantas linhas tem preenchidas, perfeito? Então, se eu preenchi até aqui, obviamente eu tenho que preencher todas essas células, perfeito? Ou, pelo menos, se eu preencher até aqui, eu tenho que preencher todas as células. Não sei se deixei a você a me entender. Esses dados que ficaram aqui, que não foram apagados por quê? Porque a coluna que eu utilizo como parâmetro, ela não estava preenchida até a última célula. Ou seja, esses dados aqui estavam a mais dentro desse célula. Tanto é que se eu vir aqui manualmente, ó, e preencher com dados, vamos aqui, ó, preenchê-los, ó, observe, ó. Vamos copiar esses dados aqui e vou colar em outra, só para que a gente possa observar, ó, como ele vai apagar de forma dinâmica. Nesse caso aqui ela não tem dados, aqui também não tem. Vou colar, por exemplo, aqui. Essa aqui já tem alguns dois pontozinhos. Vou colar também nesse daqui, só pra gente poder testar, ó. Já essa daqui também tem. Nessa outra aqui também tem alguns dados. Então, essa é a coluna que eu estou utilizando como parâmetro. Então, é nela que eu me baseio na contagem de dados. Também vou preencher essa daqui, ó. Então, vamos novamente executar nossa macro. Vamos ver como é que vai se comportar, ó. Cliquei. E vamos observar, ó. Já apagou os dados desta outra, dessa aqui também. Então, você entendeu a lógica? Eu me baseio pela coluna B. Então, se o meu colaborador preencheu aqui, ó, ele formou a quantidade de caixas, aqui vai preencher os seus dados e tal. Ele não é incoerente se ele vir aqui e preencher isso daqui, ó, porque ele tem que preencher de acordo com a linha que ele começou o preenchimento. Entendeu a lógica? Então, os dados que haviam ficado a mais eram dados que não estavam preenchidos esta coluna aqui, ó, porque a ordem é ser preenchida a coluna B, a D e por aí vai. E depois começa uma nova linha, perfeito? E não ficar preenchendo aleatoriamente células individuais. Então, o vídeo foi um pouco longo, no entanto, o nosso intuito é lhe ensinar passo a passo. Se você conseguiu assistir esse vídeo passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir replicar para qualquer projeto seu. Espero que você tenha deixado aquele gostei para eu entender que você gosta de conteúdos como esse, explicado passo a passo. Se não gostou de alguma coisa, utilize o campo comentários. Eu quero muito ler a sua opinião. E claro, estar interagindo com você. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. Tenho certeza que eles vão gostar de aprender Excel, assim como você está aprendendo com o nosso canal Programador Excel VBA. Nos ajude a fazer esse canal crescer para que possamos trazer conteúdos com muito mais qualidade a você que nos assiste. Então, se inscreve aí, caso ainda não seja inscrito, e se já for inscrito, recomenda para mais pessoas que possam também se inscrever e fazer esse canal crescer para que possamos trazer conteúdos sempre com mais qualidade para você. Até o próximo vídeo. Valeu!